Bom dia para quem está com alegria, ou boa tarde, né? Estamos mais uma vez aqui para anunciar a palavra do Senhor. O nome do tema vai ser: O pecado não existe. O pecado não existe. O que existe são as obras da carne. Então, a palavra do Senhor fala, eu vou ler logo para vocês aqui, para vocês não dizer, ele está inventando, né? Está inventando. Está escrito aqui em Gálatas 2, tá aqui a Bíblia, ó. Gálatas 2, versículo. Vou começar do 20. Vou começar do 20, para dizer que eu não estou enrolando. Tá pulando o versículo. Então, vamos ler logo aqui. Diz assim, ó. Logo já, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Diz assim, ó. Logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, obras da carne, né, que o apóstolo Paulo está falando aqui, esse viver que tenho na carne, vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça e se a justiça é mediante a lei, segue-se que segue-se que morreu Cristo em vão. Se a justiça segue pela lei, então segue-se que Jesus morreu em vão. Então, o que eu quero dizer, meu amado, para você? O homem que pega essa palavra e lê, que eles passam por cima. Aqui essa palavra bem aqui, ó, que eu li agora para vocês, para provar para vocês que o pecado não existe, entendeu? É um quebra-mola para eles, eles passam por cima. Eles não falam para você. Pois prove, ó, já provei. Se segue-se que Jesus morreu em vão. Nós estamos o quê? Na graça. Vou ler mais uma vez. Não anulo a graça, não anulo a graça. Versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois a justiça é mediante a lei, Segue-se que morreu Cristo em vão. Então, como é que o irmão Cleito fala que o pecado não existe? Tá em Mateus, tá em Lucas, tá em Mateus, tá em Lucas, tá em Hebreus, que fala tudo sobre o pecado. O que era o pecado naquele tempo? O pecado significava transgressão da lei, transgredir a lei. Quem transgredia a lei naquele tempo em Jerusalém, que praticava a lei dos judeus, cometia um pecado. Ou eles tinham que ir a João Batista para batizar, né? Para remoção dos pecados. Mas Jesus foi batizar, mas ele não era pecador, não. Ele passou por ali porque significava a lei. Ou então ia lá no sacerdotal, que é lá no templo, levava um animal como oferta e outro animal para o sacrifício. E um daqueles animais, outros animais que falam sobre os bodes, né? Era solto no deserto. E ali era levado, aquele bode levava os pecados das pessoas, entendeu? Significava como se fosse um ritual, né? Levava os pecados das pessoas. Mas Jesus veio e se crucificou lá na cruz e trouxe a sua graça e nos deu a sua graça. Mas as pessoas querem porque querem viver na lei. Pois continue na lei, continue. Agora, se você conseguir praticar 613 leis, se você não conseguir, você está transgredindo a lei. Então, a palavra também fala que a lei estando morta, o pecado está o quê? Morto. Mas se a lei estiver viva, o pecado também está o quê? Vivo. Eu quero que você colabore, ajude a gente nesse canal aí, Graça Infinita. Compartilhe esse vídeo
Mostre para outras pessoas para que elas possam acordar. Deixe seu joinha aí, dá um trisquinho no sino aí, que é para nós crescer mais ainda. Porque o apóstolo Paulo mesmo diz, cada dia que passa nós temos que se renovar, né? Temos que se renovar. Então, meu irmão, o que eu quero dizer? João Batista, quando viu Jesus Cristo à beira do Rio Jordão, o que foi que ele disse? O que foi que ele disse? O que foi que ele disse? A sombra aqui do sol, né? O que foi que ele disse? Eis ali o Filho de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Tirar o pecado do mundo foi. Quer dizer que Jesus tem que voltar de novo, como o sistema futurista fala aí, para tirar o pecado da gente. Que o pecado significava transgressão da lei. Que a palavra fala. A lei estando morta, o pecado também está o quê? Morto. Mas a lei vivificando, estando viva, o pecado está vivo. Mas os caras não explicam isso para você. Vamos dar exemplo. O dízimo era obra da lei. A circuncisão era obra da lei. O liverato era obra da lei. Então, guardar o sábado era obra da lei. Então, se vocês botar em prática essas leis que Jesus aboliu lá na cruz, então significa que você está botando que o pecado viva. Mas você não praticando, o pecado fica todo tempo morto. Mas eles não explicam isso para você. Ainda tem pessoas que entram no canal, em vez de pegar memórias e analisar pelo que eu estou falando, tanto eu, outros demais irmãos aí, fica jogando pedra. Ah, esse cara é louco, não liga para ele é um hipócrita, não sei o que, ele não sabe de nada, vai estudar mais a Bíblia. Se eu não tivesse estudado a Bíblia, eu não estava falando isso para vocês, mas não adianta. Se eu tivesse pegando a Bíblia para mentiras, a pessoa me provocava, chamava de maldoso, isso aqui, aquela coisa. Então, se eu falar a verdade, entendeu? As pessoas também julgam, entendeu? João Batista, como eu falei lá, João Batista disse, eis ali o Filho de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Pedro, quando viu Jesus Cristo carregando a cruz, eis ali o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Romanos 8, versículo 1 diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque ele nos libertou da lei, nos livrou da lei, do pecado e da morte. Romanos 8, versículo 1. A esse tipo de versículo, o sistema evangélico pula por cima. Eu vou falar mais outro aqui, entendeu? Está em Apocalipse 1, versículo 5. Versículo 5. Apocalipse 1, versículo 5. Tá bem aqui, ó. Diz assim, ó. Tá aqui dizendo assim, ó. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis, Apocalipse 1, versículo 5, soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E aí, Jesus libertou ou não libertou? Vocês querem continuar aí? Fazendo a vontade do pastor? Ah, quer dizer que nós não temos pecado, então eu posso beber, eu posso fumar, eu posso ir não sei o quê. Faça, se você quiser, pode fazer. Mas não se preocupe, porque a palavra fala também, aquele que planta o mal vai colher o mal. Agora, aquele que planta o bem vai colher o bem. Se você acha que é bom em beber, pois vai beber. Se você acha que é bom em adulterar, pois vai adulterar. Mas você sabe que você vai pagar. Ah, eu vou pagar como? Ora, o homem que adultera, entendeu? O homem que adultera, onde é que ele vai pagar? Em cima da cama, todo cagado. E a mulher que ele traiu que vai cuidar dele. Aí ele vai saber quem é a verdadeira mulher dele. O homem que bebe, como é que ele vai pagar? Com a cirrose. Não, mas eu tenho que subir no céu e ir lá mesmo. Se a palavra do Senhor diz que o que é da terra fica na terra e o que é do céu vai para o céu. Mas se vocês não acreditam, então mandam queimar a Bíblia e fazer a Bíblia do jeito que vocês querem. Dizendo que é um pecador, verme de Jacó, que vocês falam nas igrejas aí, entendeu? Se você quer continuar sendo verme de Jacó, amém.
Agora, se você quiser acordar para a graça de Deus, que é a verdade, amém também. Mas pela graça de Deus, o pecado foi o quê? Abolido, foi anulado. Aonde? Na cruz. Fora o que eu disse já, o que eu já falei, que está lá em Coríntios, né? Deixa eu ver aqui, em Coríntios, não, é Gálatas 2, versículo 21. Gálatas 2, versículo 21, que Jesus falou: tudo que Cristo fez, se vós não considerais, significa que foi em vão. E aí, você vai achar que foi em vão? Se você disser que tudo, o sacrifício de Jesus não valeu, para você foi em vão, então você está sendo um hipócrita. Entendeu? Ou você engole a verdade, ou você não engole, meu irmão. Porque não é brincadeira. Não é brincadeira. Entendeu? Você dizer que Jesus não fez nada. Só quem pode fazer é o teu pastor, que tu dá o dinheiro para ele. Entendeu? Só o teu pastor que pode remover os teus pecados, ou então você pagando o dízimo lá para ele lá, fazendo um sacrifício para ele, e o sacrifício de Cristo não valeu não? Só vale o sacrifício ralabachura que vocês fazem nas igrejas? É isso aí onde pega no sovaco de vocês. Porque nós estamos aqui pregando a graça, a verdade que está escrita aqui. Mas vocês querem saber da mentira. É por isso que Jesus Cristo disse, que Jesus mesmo falou que o homem amou mais o mundo do que ele mesmo. Amou mais a mentira do que a verdade. Entendeu? Essa é a minha mensagem de hoje. Entendeu? Como eu quero falar sobre o texto que eu vou botar aí. O pecado não existe. Só existe se você fazer vivificar. Se você pagar o dízimo, é lei. Então você está fazendo que o pecado viva. Ah, como é que vai ficar a minha igreja? A igreja é você, meu irmão. E os meus irmãos, é só dar uma cesta básica para eles. Você caça uma pessoa na sua família, ou então uma pessoa que você conhece, e dê uma cesta básica para ela, que a palavra mesmo diz. Queres ajudar, queres me alimentar? Alimente quem está com fome, dê água a quem tem sede, e roupa para quem está nu. Jesus não pediu nada financeiro, mas vocês acham que tem que dar coisa financeira lá para o pastor, dar um carro para ele, dar uma fazenda para ele, dar uma casa bonita para ele, que Deus te deu, com a saúde que ele te deu, você trabalhou, se sacrificou, fez tudo por aquela casa. Aí um hipócrita vem aí na sua mente, bota na sua mente que você tem que sacrificar as coisas que Deus te deu. Misericórdia, cara. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de você. Aí, como nós estamos aqui, é eu, outros demais irmãos que pregamos o evangelho de Deus, que é a verdade, porque a verdade é nua, crua e verdadeira, mas vocês não querem engolir. Então, nós não podemos fazer nada, nós apenas estamos deixando a verdade. Agora, se você não quiser receber a semente da verdade, continue sendo escravo do sistema evangélico. Continue sendo escravo do sistema evangélico. Como disse lá em Gálatas 2, versículo 20. Se o sacrifício de Jesus não valeu, então significa que foi tudo em vão. Entendeu? Que ele foi morto pela lei. Mas se vocês querem continuar fazendo a lei, pela lei também vocês vão ser mortos. Aí, então você perdoa. Você quer comparar a sua morte com a morte de Cristo, que levou os nossos pecados? Como eu falei agora há pouco no Apocalipse, que ele levou consigo nossos pecados. Romanos 8, versículo 1 mesmo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque ele te livrou da lei do pecado e da morte, da lei que era dos judeus, não é a lei do homem aqui não, viu, meu irmão? Não é a lei do homem aqui não, da lei do pecado e da morte. Ah, pois então eu não vou morrer. Irmão, a morte que eu estou falando é chamada morte espiritual. Não é a morte carnal, não. A minha carne está destinada a morrer, do jeito a sua. Ou você solta da corda, ou então continua ficando empedurado aí. Ficando empedurado nessa corda aí. Que significa o sistema evangélico, que está aí só para destruir a sua vida, mas você não acorda para a graça de Deus. Não quer deixar o seu posto como é que fala? De diácono, de missionário, entendeu? E o pastor só de boa lá, comprando um sapato novo, e vocês babando, sendo escravo deles.
entendeu? Sendo escravo de Moisés, que Moisés foi quem fez a lei. E quem é que está continuando com a lei? Os certos homens que são diretores lá das igrejas de vocês aí. Porque que eu saiba, a igreja que Cristo deixou foi eu e você. Foi eu e você. Ele não deixou a igreja com placa aqui, neste mundo. Se alguém me provar aqui na Bíblia que Jesus deixou alguma igreja para nós seguirmos com a placa lá, eu calo a minha boca. Mas não tem, então fique calado. Então você engula, come a verdade. Porque ela é nua, crua e verdadeira. Essa é a minha mensagem da graça. E fique com a graça de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que ontem eu tive um dia e hoje, pela graça do Criador, eu tenho mais um dia, assim como você também tem. Entendeu? Vou botar o nome do texto lá. O pecado não existe. E sim a graça. Valeu. Um abraço para aqueles que me acompanham. E vê minha live como a razão da verdade. E agradece pelas mensagens. Manda mensagens boas, não me ofendendo a minha pessoa. Se vocês estão me ofendendo, vocês estão ofendendo nem a mim, não. Entendeu? Vocês estão ofendendo é a palavra. E tudo que é contra a verdade de Deus, ele é um diabo, é um satanás. Porque a palavra diabo, ela é um adjetivo. Acusador ou opositor. Então, você está sendo opositor da verdade. Tá aqui que eu li. Fique com a graça de Deus e um abraço apertado para todos os demais irmãos, tanto homem também como mulher. Fico na graça, um abraço. Valeu.